Depois de fixar as guias, chegou a vez dos montantes. Esse é um momento fundamental no trabalho de montagem das paredes, já que a paginação dos montantes é que vai determinar a colocação das chapas gypsum. Portanto, se ela for realizada corretamente, seu trabalho vai ser agilizado. Vamos ver então como os nossos amigos vão realizar essa tarefa. Primeiro, eles vão cortar os montantes. A altura da parede é que determina a medida do montante. Se a parede ficar entre o piso e a laje, é preciso dar uma folga de cerca de 5 milímetros na medida do montante. Para cortar os montantes, você faz exatamente da mesma maneira que fez com as guias. Primeiro corta as abas, depois dobra o perfil e, para terminar, corta a alma do perfil. Se precisar fazer alguma emenda, preste atenção. Vire os dois montantes de frente, encaixe-os com um transpasse mínimo de 30 centímetros e fixe-os pelas abas, usando 2 parafusos metal-metal nos 2 lados. Você pode fazer ainda a emenda de outra maneira. Coloque os 2 montantes de topo, sobreponha um pedaço de guia de 60 centímetros e fixe-o com 4 parafusos metal-metal de cada lado. Agora preste atenção. Nenhuma emenda deve ficar alinhada. Na hora de fixar os montantes com emendas, inverta sempre suas posições, para cima e para baixo, fazendo um zigue-zague. Lembre-se também de tomar outros cuidados. No caso de existir alguma porta localizada contra uma parede, use um montante extra dentro da parede para a fixação da porta. E nos encontros de paredes, é preciso usar um montante extra para amarração e fixação entre as paredes. Antes de fixar os montantes, é importante saber como posicioná-los. Você deve começar pelos que ficarão no início e no fim da parede. Escolha um lado, meça e marque a posição de cada um deles, no máximo a cada 60 centímetros entre eixos. Esse intervalo entre os montantes deve ser respeitado para você garantir a resistência da parede. Mas, em alguns casos, essa distância terá que ser menor, variando entre 60, 40, 30 e 20 centímetros, sempre números múltiplos de 1,20 m, que é a largura das chapas gypsum. Nas paredes com vãos de portas, o início da paginação dos montantes será determinado pela posição das portas. Isso porque não pode haver emendas de chapas no alinhamento dos batentes. Dessa forma, você elimina a possibilidade de trincas. Atenção para a furação dos montantes. Elas devem ser alinhadas. Posicione os furos que ficam a 20 centímetros da borda para o piso. Seu alinhamento facilitará a passagem das instalações. O montante deve ser colocado dentro das guias inferior e superior com a folga de cerca de 5 milímetros ajustada. Aí é só fixá-lo, unindo suas abas às abas das guias dos 2 lados. A fixação pode ser feita com parafusos metal-metal ou com alicate prendedor de perfil. Nos montantes das extremidades das paredes, onde existir suporte, a fixação deve ser feita em pelo menos 3 pontos, a uma distância igual. Para um melhor resultado, aplique a banda acústica. No caso dos montantes tubulares, a fixação com as guias deve ser feita com parafusos metal-metal. É bom lembrar aqui que existem 2 maneiras de se fazer um montante duplo. Para as paredes com grandes alturas, o melhor é colocar 2 montantes virados de costas um para o outro e aparafusá-los a cada 40 centímetros com parafusos metal-metal. Já para os casos de montantes para reforço, usados, por exemplo, para a fixação de mãos francesas, o melhor é utilizar os montantes tubulares. Os montantes de porta merecem atenção especial para suportar a movimentação natural da porta. Você pode fazer isso de 3 maneiras, dependendo de como os batentes são fixados. A primeira delas é indicada para os batentes fixados com parafusos.
Use montantes duplos acoplados com 3 tacos de madeira, medindo mais ou menos 25 centímetros dentro deles. Você pode também usar um único montante, desde que encaixe dentro dele uma peça de madeira com sua altura. Mas lembre-se, a madeira deve ser sempre tratada. Nos casos em que a fixação dos batentes for feita com espuma de expansão, basta utilizar os montantes duplos acoplados. Agora atenção, a estrutura da bandeira da porta é formada por uma guia, que marca a altura da porta, e por um montante fixado na guia, que depois servirá de amarração para as chapas gypsum. Primeiro, prepare uma guia com a medida do vão da porta, acrescentando a ela mais 40 centímetros. Corte as abas da guia dos 2 lados com 20 centímetros cada uma e dobre os cortes. Com a guia pronta, fixe-a, usando a triangulação com os parafusos metal-metal nos 2 lados do batente da porta, tomando cuidado com o nível e com a folga entre o batente e o montante. A fixação dos montantes da porta não é feita pelas abas, e sim pela dobra da guia que sobe por eles. Você vai aparafusar a alma da guia na do montante, usando 3 parafusos metal-metal que vão formar um triângulo. Vamos relembrar os principais pontos do corte e colocação dos montantes.